Bom dia, boa tarde, boa noite. De preferência que seja bom dia, vocês terão tempo para poder assistir o vídeo de manhã, mas é opção. Bom, povo do segundo, a gente está trabalhando a ideia de graus e radianos e a gente vai fazer algumas comparações importantes aí para que a gente possa ter noção de como trabalhar. Aqui vocês estão vendo uma circunferência. Não se esqueçam que essa circunferência está desenhada dentro do nosso plano. Tá difícil com essa caneta. Nosso plano cartesiano. E a gente tem aí algumas coisas interessantes a serem vistas. Primeiro, as coordenadas dos pontos principais que a gente tem dentro dessa circunferência e a relação do plano cartesiano. Percebam que o centro da circunferência é a origem. Se a origem ele é zero em x e também é zero em y. Até aí, beleza. Notem que esse cara aqui, a ideia é que em x ele é 1, pois está sobre o eixo x, e 0 em y justamente porque está sobre o eixo x. Esse aqui é o nosso eixo y, e a gente nota que ele passa a ser 0 em x, pois está sobre o eixo y, e 1 em y. Aqui nós teremos o cara sobre o eixo x, só que na parte negativa. Ele é menos 1 e 0. E por último, a relação que ele tem aqui, que está sobre o eixo y, portanto x é 0 e y é 1. Notem o tamanho do raio. O raio desse cara aqui é 1. Se formos falar em tamanho, o tamanho desse raio aqui também é 1. E ele será raio 1 em todos eles, pois trata-se de uma circunferência. Agora notem também que o diâmetro... Não. Houve um pequeno equívoco que vocês não me alertaram. Como é que vocês deixaram um grave erro? Vou consertar esse pequeno erro e a partir desta edição que eu estou fazendo, toda vez que vocês enxergarem um erro, vocês vão imaginar o certo. Onde está o erro? Eu espero que vocês tenham percebido. Cá entre nós, espero sinceramente que vocês tenham percebido. Então vamos fazer o acerto do cara. Professor, quem é este acerto? Pode, por favor, me dizer? Na coordenada, meu caro. Esse cara aqui é negativo. É menos 1. Afinal de contas, ele está abaixo do eixo x. Acontece. Deu tempo de corrigir. Para vocês verem, né? A aula gravada não é fácil, porque você grava, revê, edita para ver onde está o erro. Então é muito importante que vocês saibam que não é nada fácil trabalhar com este cara assim. Ótimo, eu agora estou procurando onde está a minha gravação. Está aqui. Ótimo. Então vamos lá, gravar. Acho que não deu certo. Será uma medida de 2, porque é a soma dos raios, né? 1 mais 1, 2. Esse cara é diâmetro. E este cara aqui é o raio.
algumas relações feitas em questão do nosso visual aqui dentro do plano cartesiano. Porém, quando a gente trabalha a trigonometria, vai falar da circunferência e a relação trigonométrica, a gente começa a entender o seguinte, que a gente precisa trabalhar com questão de graus. A volta completa de uma circunferência, todo mundo sabe, a circunferência mede 360 graus. Então a relação é que a volta completa, sempre trabalhando em sentido anti-horário. Professor, posso trabalhar em sentido horário? Pode, mas aí a relação vai ser negativa e não positiva. Esse cara aqui é o nosso 180 graus, tudo bem? 180 graus, nossos 90 graus, como a soma de 90 em 90, aqui nós temos 270 graus. A princípio, não se esqueçam, como eu começo a fazer a medida, o 360, ele vai cair no mesmo ponto do 0 graus. Então, 0 graus e 360 graus, eles são pontos dentro do mesmo espaço no plano cartesiano aqui. E a gente está falando sempre da primeira volta agora, tá? Por que, professor? Terão mais voltas? Sim, é lógico que eu posso dar 2 voltas e vai assim por diante. 2 voltas são 720 graus e vai assim por diante. O que é que a gente tem que entender? É importante a gente ter uma relação de quanto mede o comprimento de uma circunferência. E veja, a medida do comprimento de uma circunferência, você não está necessariamente falando na medida de um arco ou então do tamanho do grau. Você está medindo a circunferência. Os graus de uma circunferência de 360 serão mesmos independente do tamanho da circunferência. Se você der uma volta só, 360 graus. Mesmo ela tendo um raio 2, 3, não importa. Mas a gente tem uma fórmula matemática muito interessante, que é o tamanho da circunferência. C, que é igual a 2πr. Então, note, 2πr é justamente o tamanho da circunferência. A minha relação está fechada aqui, ó. 360 graus é o tamanho da minha circunferência em graus, ok? O tamanho da medida de abertura angular. A mesma coisa vai acontecer com relação à medida do graus em radianos, que é o que a gente vai trabalhar. Então, 360 graus é a mesma coisa que 2πr. 360 graus, eu posso relacionar esse cara aqui com uma volta completa e dizer que ele é 2πr, r radianos. Lógico que se a volta completa é 2πr, metade da volta é só πr. Porque eu estou trabalhando com a metade dela. Esse cara que é 90 graus é metade de πr. Então ele é πr sobre 2. Os 260 graus, na verdade, é você trabalhar a soma desses 3 espacinhos aqui, ó. Se daqui até aqui eu tenho meio πr, então eu tenho πr mais πr mais πr. Aliás, é πr sobre 2, tá? Então, esse cara aqui é sobre 2 e sobre 2. A soma desses caras é denominador comum, conservo o denominador e somo os numeradores. πr mais πr mais πr dá 3πr. Deixa eu melhorar esse 3 aqui. 3
πr sobre 2. Então, 270 graus é a mesma coisa que 3 πr sobre 2. Bom, o que é interessante a gente analisar essa situação toda? É que quando a gente vê essa relação, a gente entende o seguinte, que πr sobre 2 é uma equivalência de 90 graus. πr é a equivalência de 180 graus. 3πr sobre 2 de 270 graus. Por último, 2πr é uma equivalência de 360 graus. É lógico que eu não vou precisar comentar, né? 0 graus, 0 πr, e vai assim por diante. Essa relação ela vai ser importante. Por quê? Porque a gente vai ter que transformar graus em radianos. Então, a transformação de graus em radianos. Comentei isso em aula e agora a gente vai trabalhar essa ideia. Você pode relacionar os 360 com 2πr. Ambos são pares, então divisíveis por 2. Não vale a pena. Então a nossa relação vai ser essa aqui, ó. πr, porque a gente vai trabalhar com regra de 3. πr é equivalente a 180 graus. Vamos supor que eu queira transformar 60 graus, que eu queira transformar 60 graus em radianos. Então eu vou usar esta relação. 60 graus vai valer quanto em radianos? Tá a nossa regra de 3 montadas. O que vai ser interessante é que depois dessa regra de 3 vira-se uma fórmula em que você não precisa mais aplicar a regra de 3, desde que você lembre como é que vai funcionar essa relação. Gente, sinto muito. Gravando aula agora durante o dia, eu vou sofrer essa situação. Muito. Vou sofrer muito. Não dá para mais gravar aula de madrugada, porque agora a gente vai fazer uma relação de aula muito diferente. Para. Percebam que isso é uma regra de 3 diretamente proporcional, porque o 180 vou passar para 60. E diminui. A mesma coisa vai acontecer com radianos. Se eu tenho um πr inteiro, esse cara vai se tornar uma fração. Ele vai diminuir. Por que uma fração? 90 graus já é uma fração. É metade de 180. Então a ideia é que ambos estão diminuindo. Então a relação ela é diretamente proporcional. A multiplicação é em cruz. Eu quero descobrir x. Então 180 graus vezes x vai me resultar em 60 graus πr. Bom, agora é só fazer a divisão. X, que é igual a 60 graus πr sobre 180 graus. Eu vou poder cortar as grandezas, grau com grau, e percebam que só vai sobrar o πr. Posso cortar esse zero com esse zero, né? E agora eu percebo que ambos são
divisíveis por 6. 18 é divisível por 6 e 6 é divisível por 6. Divido esse cara por 6, perceba o que vai me sobrar aqui. X que é igual ao PR sobrou. Aqui, 6 dividido por 6 é 1. É elemento neutro, não preciso pôr. 18 dividido por 6 dá 3. Então, eu posso dizer que 60 graus ele é equivalente a πr sobre 3. O que é bacana, estes 180 sempre vão estar no denominador, sempre. Eles vão estar lá presentes no denominador o tempo todo. Então você quer transformar, por exemplo, 30 graus em radianos. Você quer transformar esse cara? Meu, não tem segredo, meu. Você já coloca x que é igual. Quem que eu quero transformar? Os 30 graus. Eu coloco os 30 graus aqui. Nem preciso colocar o grau, porque é bobeira, depois vocês podem deixar sem. O πrad, que a gente chama como πrad, não tem esse A, dividido pelos 180 graus. Dentro da regra, já falei, você não precisa colocar porque eles vão se cancelar. Notem que eu vou cortar o zero e vou cortar o zero. X, que vai ser igual a 3 dividido por 3, dá 1. Então, aqui em cima é πrad. Embaixo, 18 dividido por 3, 6. Então, os meus 30 graus em radiano, ele passa a ter a equivalência de πrad sobre 6. E eu fiz a transformação. Transformar graus em radiano é muito simples. Eu repito para vocês. Achou a fórmula? E a fórmula vai ser sempre essa? Notem. X, que é igual ao grau que eu procuro, vezes o πrad sobre os 180, que eu nem vou colocar o grauzinho aqui. Exemplo. Quero achar 120 graus em radianos. 120 graus, qual é a sua equivalência em radianos? É só você colocar x, que é igual a 120, dividido por 180. Aqui o teu πrad. Corto o zero. Ambos são divisíveis por 6. Tanto 12 quanto 18. Então, você pode dividir esse cara por 6 e dividir esse cara por 6. Aqui vai dar 2. 18 dividido por 6 dá 3. E esse cara é πrad. Tranquilo. Já achou. Se você quer 240 graus, qual é a equivalência em πrad? É só você pegar x, que é igual, colocar os 240, aqui o πrad, embaixo o 180 e simplificar. Ambos aqui, ó, 24 dá por 6, não dá por 6, então divido por 3. Vamos dividir por 3, depois a gente vê o que é que dá. Também dá por 6 os dois. Divido por 6, divido por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 18 dividido por 6 dá 3. πrad. Transformou. A sua equivalência em radianos é 4 terços de π
rad. Basicamente é isso que a gente vai trabalhar. Cara, não é difícil. Aí existe a outra situação. Eu te entregar alguma coisa em radianos e te peça a equivalência em graus. Precisa apagar essas notificações. Então vamos supor que eu queira o 4/3 de πrad e queira saber a equivalência em graus. Meu, você já tem a fórmula feita lá, ó. X, que é igual ao seu 4/3 de πrad. Ah, professor, πrad equivale a 180 graus. É verdade. Então você faz a substituição. X que é igual a 4 vezes, no lugar de πrad, 180 graus. E esses caras dividido por 3. Notem que se você souber a regra do cancelamento, 180 dividido por 3 dá 60. Então, 4 vezes 60 graus. Olha lá. Simplifiquei e simplifiquei. Aqui deu 1. E aqui deu 60. Então, x que é igual a 240 graus. Transformado. Olha aqui a outra situação. A gente pediu 120 graus em radianos e deu 2/3 de πrad. Então eu te forneço 2/3 de πrad e peço o seu equivalente em graus. Como fazer isso? Simples. O teu x vai ser igual ao 2/3. πrad vale 180. 180 graus. Novamente, olha lá. 3 divide 180. Você pode cortar. Esse cara dá 60 graus. X que é igual a 2 vezes 60, 120 graus. Está feito. Simples assim. Notem, a relação foi essa. Eu vou de radiano para graus e de graus para radiano. Espero que vocês tenham entendido. É evidente que vamos explorar isso em aula, ok? Para aquele que não é meu aluno, se de repente ver o vídeo, entenda que isso é um complemento. Mas é bem válido, né? Se você entende um pouco de matemática, vai notar que isso é bem simples. Até mais.